quando termina o tratamento, né? Ou quando estão chegando perto do peso almejado, o que fazer, né? Então, a gente tem visto que uma quantidade grande de pessoas voltam a reganhar o peso que perdeu. E isso está implicado no próprio tratamento, né? A obesidade, ela é considerada uma doença crônica hoje em dia, né? Ela tem que ser vista como uma doença crônica e não como uma, uma indisciplina da pessoa, né? Como um desleixo da pessoa, como se via antigamente, né? O gordo, o obeso, a obesa sempre era o culpado da história, né? Ele era um preguiçoso, uma pessoa sem muita vontade. E hoje essa forma de ver a doença mudou completamente. Aliás, nem era visto como doença, né? Exceto algumas doenças endócrinas, que levavam a pessoa a ganhar peso. Mas que é a minoria, né? A maioria das pessoas que ganham peso não tem nada de endócrino, não tem doença endócrina, né? Ganham peso e que torna-se um processo crônico. Então, ela hoje, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada uma doença crônica e é assim que ela deve ser vista. Porque toda doença crônica significa o quê? Muito difícil curar, acabou, não tem mais, né? Como se fosse uma doença infecciosa. Curou, acabou, né? E, então, ela cursa com uma artrose, uma hipertensão, uma diabetes, né? Doenças crônicas que você controla com medicamento, controla com dieta, né? E controla a doença crônica, alivia, com a maioria delas, com atividade física, que é mudança do estilo de vida. Então, é dessa forma que a obesidade tem que ser encarada. De outro modo, fica aquela coisa simplista. Você faz tratamento, volta a engordar, faz tratamento, volta a engordar. E isso pode ser com remédios, sem remédio, com bariátrica, com o que for, né? Então, todo tratamento de obesidade se ele não for continuado quando a pessoa perde peso ou chega no peso desejado, almejado, né? Nem sempre é o peso ideal, mas vamos levar em consideração que qualquer 10%, 5% de peso já é um ganho importante, né? Já reduz a resistência à insulina, por exemplo, né? Já pode reduzir uma esteatose hepática ou um acúmulo de gordura no músculo. Então, é sempre um ganho. Então, se a pessoa chegou naquele peso que ela deseja, o que foi possível, ela tem que manter o tratamento, né? Tem que manter. Então, já no próprio uso das canetas, os últimos trabalhos já apontam isso, da necessidade da continuação. Você não pode abandonar, né? E, claramente, existe aqueles fatores de risco que ainda é muito especulado, se o medicamento pode levar a processos graves, né? Mas isso faz parte do jogo da farmacoterapia. A farmacoterapia, seja qual for, antidepressivos e tantos outros remédios, os próprios anoréticos têm seus efeitos colaterais, têm suas complicações. O médico sabe disso. Então, em medicina, tudo é um risco, tá? Então, existe um risco calculado. Mas obviamente, esse tipo de tratamento, que são os agonistas das incretinas, do GLP-1, tem benefícios claros, né? Então, se você trabalhar com estatística, e a medicina é baseada em estatística, a conduta médica é baseada em estatística, então você vai fazer aquilo que faz maior bem para o maior número de pessoas, isso é óbvio, né? Existe um lado que é ruim, mas você, estatisticamente, o medicamento vai retirar a obesidade, ou diminuir a obesidade, que é hoje, talvez, a maior causa de doenças da humanidade, ou a maior risco para doenças da humanidade. Então, o obeso hoje vai para hipertensão, para infarto, para Alzheimer, para depressão, quadros psiquiátricos, para doenças articulares e por aí vai. E as duas doenças que mais matam no mundo, que é o câncer e que é a doença cardiovascular, estão atreladas à obesidade. Então, claramente, se o medicamento, se essa linha terapêutica, né, do GLP-1, os análises do GLP-1, for usada de maneira contínua durante alguns anos,
obviamente, essas taxas de morte, essa morbidade vão cair. É claro que você tem as complicações, que volta e meia a gente lê, né? Mas então o que nós temos que fazer é tentar buscar uma forma de, quando você atingir o peso ideal, que realmente atinge de uma certa forma até rápida, você conseguir manter aquele peso ou evitar o reganho sem o uso da caneta, ou sem a volta da caneta. Então já seria um benefício bastante grande. É isso que eu tenho trabalhado, é isso que eu tenho estudado dessa possibilidade, né? E tem dado fruto. Então, o que a gente pode fazer é encarar a doença como crônica. Esse é o primeiro passo. O médico vai falar que eu passei em você para dor de uma doença. E toda doença tem que ser acompanhamento contínuo. Então, o que nós temos a saber? Existe um fenótipo da obesidade. O que a gente encontra no paciente obeso? A grande maioria. Estresse metabólico, que é problema da resistência à insulina, estresse inflamatório, né? Estresse oxidativo, um estresse neuronal, vou chamar assim, quer dizer, um distúrbio de comportamento ligado a neurotransmissor, dopamina, serotonina, noradrenalina, né, GABA, né? É a presença do leaky gut, que isso é indiscutível, né, é um processo inflamatório que leva à perda da homeostasia da barreira na parede intestinal, que é o leaky gut, né? E também o leaky brain, porque o leak break, essa barreira hematocefálica, também ela sofre consequências de um processo inflamatório sistêmico crônico. Então, você tem um vazamento, né, de produtos que não deveriam entrar no sistema central, toxina ali, polissacarídeos e por aí vai, toxinas de bactéria, produtos químicos que entram no cérebro e vão ativar o macrófago cerebral, a micróglia cerebral, levando a maior inflamação com seus vários problemas. Então, isso o paciente obeso, quase que, em geral, é perfeitamente medido, avaliado, né, e já academicamente consagrado. Então, um ponto central é a resistência metabólica, que é a resistência à insulina, né? Eu vou dizer assim, metabólico, que normalmente também nessas doenças envolve o quê? A mitocôndria. Vocês podem falar do estudo metabólico, já que a mitocôndria rege o metabolismo, né? Também. Então, você tem uma resistência à insulina franca, né? Insulina elevada, Roma IR elevado, Roma beta às vezes reduzido, tem uma glicose acima de 99, uma curva glicêmica alterada, então você tem resistência à insulina. E essa resistência à insulina, o que é isso, né? É uma perda da sensibilidade do receptor de insulina. Então, que é um receptor que é estimulado, né, pela insulina. A insulina estimula o que ali? Estimula a, a ida do GLUT4, que é o receptor de glicose, para a membrana. É isso que a insulina faz. Aí o GLUT4 vai lá para a membrana e pega a glicose. Então, tudo funcionando bem. Você, daqui a 2 horas depois da comida, você está com a glicose já normal. Mas então você tem um não funcionamento adequado do receptor de insulina, que dá o nome de resistência à insulina. E qual é o fator que dispara essa resistência? É a inflamação. Então, um processo inflamatório, né, normalmente advindo do tubo digestivo, na maior parte das vezes, esse processo inflamatório ele desgoverna o receptor da insulina. Desgovernou. Então, a insulina entra no receptor, não faz efeito, o GLUT4 não vai para a membrana, a glicose não entra, então o pâncreas secreta mais insulina e o paciente então passa a ter uma insulina elevada, né? E esse estresse inflamatório, ele pode, normalmente ele é estimulado, né, pelo depósito de gordura excessiva na gordura visceral. Então, a gordura visceral é disparadora de inflamação, assim como também a gordura hepática. Então, a gordura hepática dispara a resistência à insulina. Então, você tem todo o processo inflamatório. Então, um dos receptores mais ativados nessa inflamação, receptor de superfície da imunidade inata, é o toll-like receptor, TLR. E aqui nós vemos que um flavonoide, que quase sempre entra nesse processo de tratamento, é a cúrcuma. A cúrcuma talvez seja o melhor flavonoide que existe para bloquear o toll-like receptor. Ela não está curando o que está estimulando o toll-like, né? O que está estimulando o tolar pode ser um lipossacarídeo de bactéria gram-negativa do intestino. Então tem que fechar o leaky gut. Mas a curva faz um efeito medicamentoso.
farmacêutico, bloqueia o Toll-like. Então já vai ser uma grande um benefício, porque o Toll-like ativado vai levar resistência à insulina, né? Como fala aqui, ó, você tem a resistência à insulina, né? E o processo inflamatório também ele vai desgovernar o trabalho da mitocôndria, o que vai então aumentar mais ainda o estresse oxidativo e vai reduzir também a geração de uma proteína chamada sirtuina, que está ligada também. Cúrcuma é o melhor flavonoide. A cúrcuma é o melhor flavonoide que tem com efeito anti-inflamatório, é um dos melhores. E a canela, né, é um dos melhores flavonoides para resistência à insulina em si. Então, usar a canela, infusão, extrato seco, como está aí no slide, é excelente. E você pode fazer a canela junto com o cromo, que é um metal também que sensibilizador do receptor de insulina, né? Junto com o zinco, aí está uma fórmula aí que eu uso mais ou menos assim, e junto com a cúrcuma lipossomal. Usando a cúrcuma lipossomal que está no mercado, você pode usar uma dose mais baixa, 150, 200 miligramas. Se for uma cúrcuma não lipossomal, tem que pôr 1 grama, 2 gramas, uma dose muito elevada. Mas a lipossomal, ela faz excelente efeito, tá? Você pode fazer uma forma mais ou menos parecida com essa, e o paciente usar a canela numa salada de fruta, usar canela em qualquer outra receita que ela tem essa propriedade, né? E aqui a gente coloca também o metal importante aqui é o cromo. Então, o cromo, né? Então, o trabalho tem vários anos tem mostrado que o picolinato de cromo é muito melhor que aquele antigo cromo GTF que a gente usava, a gente usa o picolinato, 600 microgramas por dia, sempre em 2 doses, em obesidade até 1,2 miligramas. Pode usar até uma dose maior na resistência à insulina, mais difícil de tratar. Então, o cromo, e tem uma outra, então, aqui, olha aqui, ó, IRS é o receptor de insulina. Né? Ativou e vai pegar o GLUT4 e botar na membrana. A glicose entrou. Tá? Então, você tem uma melhora. E o cromo tem uma vantagem, que ele faz um efeito sobre a MPK, que é uma proteína ligada à, à, à biogênese de mitocôndria, né? A autofagia. Então, é outra vantagem que o cromo tem também. E, logicamente, além da inflamação, esse paciente também tem oxidação, ele está oxidado, tá? O obeso é um indivíduo oxidado, né? Então, ele tem, às vezes, excesso de. Porque a mitocôndria do obeso não trabalha legal. É uma mitocôndria que há fuga de elétron. Fugiu o elétron radical livre do oxigênio, além de contar de radicais de nitrogênio, etc. Normalmente, também, muitos obesos são desnutridos. E têm obesidade, muita caloria, muito carboidrato. Mas nutricionalmente são fracos. Então, eles podem ter carência de alguns aminoácidos, selênio, de zinco, de cromo. Então, eles têm uma disfunção. Normalmente, essa resistência à insulina cursam com a mitocondropatia adquirida, não a mitocondropatia genética, adquirida. Então, eles são oxidados. Então, você tem que medir isso, né? Pede o nível de aldeído, pede aqueles marcadores de oxidação, uma SOD, uma glutationa, peroxidase, uma LDL oxidada, para você avaliar. Então, e a oxidação, ela aumenta o processo inflamatório, né? Então, você tem hiperglicemia, né? Libera radical livre e você, então, inflama. Então, ela é mais um fator que pode levar à resistência à insulina. Outro ponto importante de avaliar nesses pacientes é a relação dopamina-serotonina-noradrenalina e o GABA, né? Esses pacientes às vezes, são depressivos, têm problemas de afetividade, de humor, e muitos deles comem sem fome, comem para aliviar uma ansiedade, né? Comem para sentir-se um pouco melhor, para ter uma recompensa. Dopamina que dá recompensa. Então, se você não tiver dopamina, você não tem recompensa. Então, eles ficam numa ansiedade, né? E acabam muito, a grande parte vai aonde? Abre a geladeira.
Né? Então fica uma coisa assim complexa. Então você tem que avaliar dopamina, serotonina e noradrenalina. A gente usa questionários, até média, às vezes, alguns exames de urina podem ajudar a medir. E pelos questionários, e você acaba descobrindo qual poderia ser o neurotransmissor que poderia ter baixo, então você suprir o paciente disso, né? O GABA é um neurotransmissor ansiolítico. Então, essa ansiedade do obeso, você pode dar um pouco de GABA. Né? E o GABA tem outras funções, né, que não estão aqui no slide, mas ele é anti-inflamatório e antioxidante. São funções recentemente descobertas do GABA. Então, o GABA também não é só a questão lá de fazer o efeito no seu receptor, que é um receptor também de progesterona, no cérebro, que vai dar aquela tranquilidade, melhorar a insônia. Então, você pode estimular o GABA. Você pode dar um Fenibut, 100 miligramas, que é um GABA sintético, né? Ou você pode dar aquilo que eu tradicionalmente uso, que é esses aminoácidos, taurina, atenina e glicina, que tem um efeito GABAérgico, uma estimulação de GABA. Então você pode usar o GABA, pode misturar o ex-fenibut com valeriana, 100 mg valeriana, quer dizer, usar esses produtos para tirar. Então, essa é a falha da alopatia clássica do nosso trabalho mais integrado, né, mais aberto ao paciente, que é ver todos os componentes do paciente. Chegou lá, toma uma caneta, está aqui assim que usa e tchau, e vai, às vezes, passa uma dieta com a nutricionista e acabou. Não quer saber se o sujeito dorme bem, não dorme bem, se é ansioso, não sei o que, não quer perder tempo, ele quer fazer dieta, quer as consultas muito rápidas, e o paciente depois emagrece, porque o remédio é muito potente, e no final, esse paciente continua, ele emagrece, mas continua com o terreno biológico totalmente alterado. Nada disso que eu estou falando é visto ou tratado, e deve ser visto. Um outro fato importante é o cortisol. Esse paciente que eu estou tratando, ele é um paciente com cortisol normal, alto ou baixo? Eu tenho que saber isso. Né? Então, você mede o cortisol salivar de preferência e avalia. Então, eu botei alguns exemplos aqui. Esse paciente, por exemplo, tem o cortisol baixo, né? Está no limiar inferior. Não diria baixo, mas está no limite inferior do cortisol. Um dos efeitos mais comuns dessas caretas é fadiga, é cansaço. Né? O paciente, né? E você sempre vai incentivar esse paciente a fazer atividade física. Como ele vai fazer atividade física cansado? Ele não vai ter ânimo. Né? Então, você tem o cortisol baixo, vai agravar o cansaço. Então, seria legal usar um estimulante para nível de um adaptógeno estimulante. O melhor é a rodiola rosa, para mim, 400 miligramas de rodiola rosa, dá um impulso no cortisol. Ali do ginseng e tal, mas a rodiola é muito interessante. Né? Talvez misturado com citrus aurantium, né? Que também é legal. Um pouquinho de vitamina C, que ajuda no cortisol, um pouquinho de arginina, ajuda no cortisol, tem que avaliar o cortisol. Mas você pode ter o contrário, né? Você pode ter um cortisol baixo, mas por que ele está baixo? Né? É uma fadiga adrenal, o paciente está esgotando, ou, olha aqui nesse exemplo aqui, ó, você tem que pedir a cortisona. Quem é a cortisona? É o cortisol inativo. Né? Então, o cortisol é secretado e depois ele é inativado pela 11-beta, tá? Hidroxilado. Então, o que acontece aqui? Olha o tamanho dessa cortisona, está muito elevada. Quer dizer, está com muito cortisol inativo. Quer dizer, ele está produzindo, mas está inativando de uma forma muito acelerada, o que é péssimo. Então você tem que dar o que agora? Não é dar agora rodiola rosa, nem ginseng. Você tem que dar um bloqueador da enzima que passa cortisol para cortisona, que é o licorice, a glicirrisa glaba. Então repara bem, são informações importantes que você tem que ter, que você, se o paciente tiver com fadiga de cansaço por causa do cortisol baixo, você dá a rodiola, mas se tiver por cortisona alta, você tem que dar o licorice, porque o licorice vai bloquear a passagem para a cortisona, vai dar energia emocional, né? Um aporte melhor para o paciente. Ok? Então aqui você vê, a relação está péssima. Tá muito. A relação cortisol está baixa, tem que ser maior que um. Está 0,27. Tem que ser maior que um. Você tem que ter mais cortisol do que o cortisol. Você tem que ter mais hormônio ativo que inativo. Né? Tá bom? No caso da tireoide, tem que ter mais T3 do que T3R. T3R é inativo.
Você tem que avaliar o leak gut. Esse paciente tem ou não tem leak gut. Então, você pode pedir uma zoonulina fecal, né, uma alfa-1 antitrypsina, que são os dois exames que medem esse leak gut, mas é bom pedir uma perdão, fazer calcitina, zonulina fecal, né? E alfa-1 antitrypsina. Mas é legal também pedir uma calprotectina, porque ela mede o quê? Inflamação. Então está lá 70, 80, 100, 200, 300, pode chegar até 1.000, 2.000, numa doença clássica do intestino, como a colite ulcerativa, por exemplo. Tá? E a melatonina fecal. Ela é importante para te dar uma ideia da melatonina, e melatonina fecal baixa é quase que sinônimo de desbiose intestinal, que a melatonina protege a nossa eubiose. Né? Então, se você tem o tal do leak gut, né, que é essa perda da função da barreira intestinal, a TAI junction, TTJ aí vai entrar material do intestino, corrente sanguínea. Nessa altura, você pode também fazer uma perda da seletividade da barreira encefálica, e você tem que ter um vazamento, né, de material sanguíneo que não deveria entrar no sistema nervoso central e entra. Aí você pode ter até desequilíbrio, serotonina, dopamina, nó, por causa desse material. Então você tem que tratar isso aqui. Você tem que tratar esse Junction. Então, eu vou ter que assinar da ordem errada, mas tudo bem. Um dos probióticos melhores para proteger GLP-1 é a quermância. Então, a quermância municifila tem trabalho mostrando que ela faz efeito agonista GLP-1, ok? Então, ela tem um processo inflamatório, anti-inflamatório muito importante, tá? Ela protege a mucosa intestinal e ela tem uma coisa, ela ajuda a aumentar a ácido de cadeia curta, quer dizer, o butirato. O butirato, no caso aí do emagrecimento, é o mais importante ácido de cadeia curta que você pode gerar, produzido pelas bactérias. Hoje em dia tem no mercado, você pode tomar esse butirato 300, 200, 300 miligramas por dia. E a quermância municifila, você fornece, na frente eu vou dar as fórmulas, você fornece a quermância, né? O ideal também qual é no paciente obeso? É você pedir o estudo da microbioma intestinal, né? Pelo G6SRNA lá, tá? Pedir identificar quem você tem, lactobacilo, rosebuia, e por aí vai. Acidófilo, ver se a relação está legal. Porque esse paciente, em geral, esses pacientes obesos têm uma flora intestinal péssima, porque tem dieta de produto, excesso de gordura, alimento processado, pobreza de fibra, que os hábitos do obeso, em geral, são péssimos, tá? São péssimos, são sedentários, né? Estressados, de alimentação hipercalórica, à base de carboidrato simples, que é uma catástrofe, né? E pouca fibra, muito pouca fibra, como 10 gramas por dia de fibra, o que é muito pouco. Então você tem uma flora. Então a quermância trabalha agora de 1925, né? Melhora muito a resistência à insulina. Ela faz o efeito GLP-1. Então ela protege toda essa mucosa. Ela vai fazer lá GLP-1. Tá? Ela faz efeito de um GLP-1 agonista. Então você está pensando, vou parar a caneta, né? Já estou chegando no meu peso. Daqui a 2 ou 3 ou 4 meses, já começa o tratamento antes. Né? Então você tem que fazer tudo aquilo que pode aumentar o GLP-1, pode fazer o efeito agonista, né, do peptídeo. Então a quermância aqui, ó, os trabalhos bom, a queda da absorção de glicose, a resistência à insulina, da esteatose hepática, da inflamação, aumenta a captura de glicose pelo músculo, aumenta a sensibilidade da insulina, reduz o estresse do rede endoplasmático, reduz gordura visceral, inflamação. Né? Olha só, é muita coisa. Mas, pô, não é ela, não é lá a bactériazinha que vai fazer, vou lá, agora não fica. Não é a atitude dela, o papel dela no equilíbrio por lado da desbiose para a eubiose e ajudar ainda a regeneração da parede intestinal, que ela tem esse efeito anti-inflamatório na parede intestinal. Então, por isso que advém
Porque toda vez que você melhorar a desbiose, o leaky gut, tudo isso aqui vai correr. Isso é exato, porque tudo isso vai ser disparado pelo leaky gut. Corrigir o leaky gut, tudo melhora. Bom, então o tratamento, como eu falei, é consequência eficácia de perda de peso. Então, isso aí que em geral, o médico é isso aí. Pá, caneta, perdeu peso, o paciente sai feliz da vida. Legal, beleza, ele tira a fome, que ele ajuda a fazer dieta, né? Ele tira, né? Dá até às vezes náusea, alterações digestivas, ele tira a fome, pois esse remédio tem essa coisa boa, né? E agora, a manutenção. O que fazer então, né? Então nós vimos aqui, né? Então o GLP-1 dá saciedade, né? Aumenta a insulina, diminui o glucagon, prolifera a célula beta, reduz a perda da célula beta por apoptose, agora dá náusea, né? Ele tem outra vantagem que ele reduz o esvaziamento gástrico, então isso dá uma ideia de saciedade também, esse esvaziamento gástrico mais lento, né? Ele reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a cidade de insulina, né? E concentrar mais no GLP-1. Então, todos os efeitos legais. Então, como é que ele. Então, ele estimula, repetiu, né? Suprime o glucagon, a função beta está repetido lá em relação ao slide anterior, mas ele modula a saciedade, o que é bastante importante, né? Dá a ideia de saciedade. Comeu, acabou. Então, a pessoa fica realmente sem fome, muito pouca fome, fica saciado. Ok? Então, isso é muito legal. A gente vê isso nos pacientes. Então, esse GLP-1, né, ele tem um grande efeito sobre a massa muscular. Ok? Então a gente vê que, por exemplo, ele melhorando a sensibilidade da insulina, olha, a insulina é um modo de crescimento, né? Então, é altamente anabolizante. Então, quanto mais você sai da resistência da insulina, do obeso, e caminha para a sensibilidade, mais glicose está entrando no músculo. Mais glicose entrando no músculo, mais energia muscular. Ok? Então, a insulina é fundamental nesse aspecto, né? Da mesma forma que o hormônio do crescimento, né? O GH também. Isso tudo vai aumentar o quê? mTOR. A mTOR é a proteína da síntese. Então, você começa a melhorar a sensibilidade de insulina, você começa a fazer uma síntese muscular, que vai ser contraposta pela grande perda de massa. Nós sabemos que esses tratamentos de emagrecimento há grande perda de massa magra e massa muscular. O músculo esquelético também se perde aí. Então, esse é um dos grandes problemas desse tratamento, como é da bariátrica. Então, todo tratamento rápido de peso, ou mesmo até com outros fármacos terapêuticos, também você tem perda de massa muscular, o que não é nada interessante, né? Porque à medida que você vai perdendo massa muscular, você vai. Qual é o órgão que mais gasta energia? O músculo. Então, se você perde músculo, você vai ter dificuldade de ter gasto energético. Cada quilo de músculo equivale a 13 quilocalorias por dia que você deixa de gasto energético. Então, isso é fundamental, né? É saber. Essa insulina vai colocar essa glicose para dentro, vai estimular o glucose, já falamos sobre isso, né? O papel da insulina, e isso tudo vai proteger a mitocôndria, né? Então, isso tudo protege a mitocôndria, que a mitocôndria regula o metabolismo. Isso aumenta a ATP, tá? Então, isso aumenta a ATP, isso aumenta a síntese muscular. Mas hoje esses medicamentos, mais publicados, tem vários agora, né? Eles vão acabar entrando na medicina, na cardiologia, vão entrar na neurologia, na doença de Alzheimer, que também cursa com essa insulina, alguns chamam de doença de Alzheimer com diabetes tipo 3, a doença cardiovascular metabólica, ela é extremamente ligada à resistência à insulina, né? O cardiometabolismo, né? Então, claramente, esses remédios vão ganhar outros focos de tratamento, quer dizer, outros campos de tratamento, melhor dizendo. E aqui nós vemos, né, como eles têm uma ação é, anti-inflamatória importante. Então, eles um bloqueio do processo inflamatório. Então, com isso aqui, desde o início que eu falei, né, a inflamação acaba levando à resistência à insulina.
bloqueando a inflamação, você tem. Mas você vai parar o remédio um dia, né? Então você vai ter que fazer o quê? Cúrcuma, não é? Canela, exatamente para você já ir tentando uma forma de você manter. É claro, mas aí você fala, Arthur, se canela e cúrcuma ajudasse tanto, vamos aí usar uma caneta? Mas peraí, você, a cúrcuma e a canela e outros flavonoides, berberina, por exemplo, que eu gosto muito, eles vão ter um efeito farmacêutico pequeno diante de um cara muito obeso. A resistência à insulina dele é macro. Está lá em cima, você pega a curva de insulina, vai 300 numa curva. É uma coisa horrorosa, né? Ele é um diabético funcional. Ele está com 80 de glicose, mas o papai ideal dele é 220, que é diabetes, né? Por definição. Quer dizer, qualquer momento da curva de glicose, se passar de 200, você é diabético. Se depois do almoço a glicose passar de 200, você é um diabético, mesmo que você tenha glicose de 80, você é um diabético funcional. Então, diante de uma resistência insulina enorme da obesidade, de um acúmulo de gordura no músculo, que é a mioestatose, né? A sarcopenia obesogênica, a insulina não vai fazer efeito nessa musculatura. Então, a cúpula não vai conseguir fazer muita coisa, mas depois que ele perdeu 5, 10, 15% do peso, aquela resistência à insulina despencou, a sensibilidade de insulina aumentou. Então, um flavonoide, apesar de ter menor potência farmacológica, ele vai entrar num campo melhor. Então, não dá para. É claro que não dá. Vou tratar de, um obeso grau 2 com cúrcuma, com cúrcuma, com flavonoides e outros, complexo, né? Mas já diante de um paciente que já perdeu o peso, já melhorou a sensibilidade de insulina dele, já reduziu o marcador de inflamação com o PCR e tal, aí esse flavonoide vai poder atuar farmacologicamente de uma forma mais ativa. Tá? Então, o que os trabalhos têm apontado? Isso aqui foi uma grande meta-análise, envolveu 2.372 pessoas, né, em 8 ensaios randomizados, tá? E todos os pacientes com MC maior que 27. Então, após a descontinuação da terapia do, do GLP-1, os agonistas, o reganho de peso foi bastante frequente, né? Então, a descontinuação do tratamento do GLP-1, do estimulador, do receptor, né, leva ao reganho de peso independente da intenção do estilo de vida. Tá? Aqui que a gente já discorda, porque que estilo de vida? Dieta e exercício? Mediram o líquido ganho? Claro que não mediram. Mediram a oxidação? Claro que não mediram. Porque quando eles falam assim, independente da intervenção, mas que intervenção foi essa? Dieta e exercício físico, o importante é uma falta. Né? Então, nós vamos o quê? O que eu falei, nós vamos ver a oxidação, a inflamação, o leaky gut, cortisol, dopamina, serotonina, vamos equilibrar tudo isso simultaneamente. Ok? Então, claramente, ela é uma doença crônica, não tem dúvida. Mas você vai ficar muito mais perto ou reduzir esse reganho quando você toma todas essas atitudes que a gente está conversando aqui. Então, continua o trabalho, né? Redução em medidas com massa corporal magra, massa livre de gordura foram relatados como sendo até 40% do peso total perdida. Há realmente peso de massa magra e de massa gorda, né? Mas o reganho é muito grande de gordura. Isso é um problema, porque você tem um paciente que é sarcopênico obesogênico. É sarcopenia obesogênica. Então, ele tem musculatura entranhada de gordura. Então, quando ele, eu vou mostrar lá na frente, quando ele perde aquela gordura, ele vai para a sarcopenia, que é um problema grave. Sarcopenia é grave, é difícil. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas dietas para não perder essa massa muscular. Daí a dieta proteica, com mais proteína, vai ser fundamental. Né? Então, em risco de diabetes, né, esses remédios induziram uma redução média não significativa na medida da massa magra, apesar de reduzir muita massa gorda. No paciente não diabético, que a maioria das pessoas hoje que estão usando o remédio, pelo menos aqui no Brasil, é não diabético, uma redução média significativa da massa magra. Tá?
No entanto, isso foi significativamente menor do que a redução da massa gorda. Então, parece que o não diabético perde mais massa magra do que o paciente é, diabético. De qualquer forma, a redução das medidas da massa magra foi responsável por pelo menos 20% da perda total de peso. Ok? Então, há perda de músculo, há perda de órgão, perdão, é exagero, né? De massa de órgão, massa de fígado, massa de rim, massa de coração, que tudo isso compõe a massa magra, né? Então, há também uma redução. E esses órgãos, coração, rim e fígado, gastam mais energia do que a, a gordura. Então, se você tem perda de massa muscular, redução do volume da massa desses órgãos, você reduz muito o gasto energético. Então, isso é muito ruim, que vai ganhar peso depois com mais facilidade. Porque aqueles órgãos que gastam energia estão em menor volume: músculo, rim, coração e fígado. Então, tem que haver uma conservação muscular importante nesses pacientes. Aqui, estava publicado agora, em 2024, também mostrou que a perda de peso e dieta pelos GLPs, incretina, agonista ou pela bariátrica, segue a mesma forma, né? O mesmo estilo de perda de massa magra, tanto na dieta quanto no GLP-1, os agonistas, quanto na cirurgia bariátrica, perde o mesmo tipo de perda, um mais, outro menos, mas é a mesma perda. Então, esses agonistas de LP1, eles têm um efeito muscular, mas é indireto, porque o músculo não tem receptor GLP-1. O músculo não tem, né? Não foi encontrado até hoje receptor GLP-1 no músculo, lá do intestino, né? Mas eles têm um efeito indireto, né? O GLP-1 tem efeito direto no músculo. Qual é esse efeito? Promove a remodelação do músculo, aumenta a oxidação aeróbica, tá? O que é muito bom, a biogênese mitocondrial, que é muito legal, aumento da síntese de proteína muscular, né, desde que você tenha aminoácido, aumento do fluxo sanguíneo, que também é muito bom, resistência à insulina. São todos efeitos indiretos, né, não são diretos. Então está aqui o que eu tinha comentado, olha, você tem aqui, olha, um gordo, né, cheio de gordura na musculatura dele, que é muito comum. É a gordura ectópica, né? Tem a gordura envolvendo o coração, é a gordura no fígado, é a gordura onde ela não deve estar. Gordura tem que estar no tecido gorduroso, branco, visceral ou não. Tem que estar ali, e no marrom. Né? Não pode ter gordura, mesmo com a calcificação anômala. A calcificação é do osso. Não pode ter calcificação em artéria, calcificação em articulação. São as calcificações ectópicas. Né? Então ele está aqui, ó, ele começa a perder essa gordura, né? Começa a perder. E, então você tem uma queda de fibra muscular e ele pode caminhar lá para sarcopenia, que é um perigo. A gente vê na cirurgia bariátrica, vê muito isso no bariátrico, né? Perda de massa magra. Né, tá? Então isso é uma perda rápida de peso. É muito rápido. Então você pode perder 10, 11, 12 quilos em 3, 4 meses. Isso é muito rápido. Então, você tem que, a perda do peso tem que criar dentro do corpo uma atmosfera adaptativa. Vai se adaptando aquilo. Se é muito rápido demais, não há condição de adaptação e você então pode ter algum tipo de risco para desenvolver uma sarcopenia, que é uma situação grave, né? Então, o que se deve fazer, gente? Você está tratando um sarcopênico obeso, porque sarcopenia obesogênica, que o que acontece? O obeso, como ele cresce muito, quando ele ganha peso, o músculo cresce, que o músculo tem que sustentar. Então há um efeito epigenético, né, que faz a musculatura crescer. Então ele tem mais musculatura, há peso de músculo maior, né, quando ele vai ganhando muito peso. Mas ele pode estar com esse músculo cheio de gordura, miomatose, né? Ou miesteatose, né? O que pode reduzir a força muscular. Então, seria interessante nesse paciente, tá? Se ele for mais idoso, tá? Se ele tiver diabetes, obesidade grande, cirurgia sedentária, você avaliar se ele se tem marcador de sarcopenia.
O que é legal, pô, eu faço muito teste, por exemplo, teste de força. Compra aquele dinamômetro, né? Dinamômetro, e manda o cara apertar com a mão não dominante e a força. Então, se o homem tiver 27 a menos, a mulher 20 a menos, é sinal de perda de força. E sarcopenia é perda de massa ou de força. Ok? Claro, você vai eliminar os caras que têm uma disfunção neurológica ou ortopédica, ele não consegue apertar por isso ou por aquilo. Mas então você pode pedir até um DEXA para avaliar esse paciente, né? Fazer, para suspeitar de uma possível sarcopenia, para ver quem você está tratando, né? E aí você começa a fazer um ajuste, por exemplo, aumentar a carga de aminoácido, fazer atividade física resistida, exercício de musculação, ok? E, logicamente, tudo aquilo que eu falei anteriormente ajuda, combater a inflamação, combater a, a oxidação e otimizar claramente a ingesta proteica desse paciente. Por exemplo, o músculo secreta miocina. Eu tenho dezenas hoje, talvez centenas, né? Então, você trabalhar o músculo, da importância da atividade física, é fundamental. Botar esse paciente para andar, botar esse paciente para fazer exercício resistindo. É fundamental, não pode, é impossível. Então, e além do mais, alguns trabalhos mais antigos diziam que a atividade física aumentava o apetite, mas os trabalhos mais modernos dizem que não. A atividade física ela reduz o apetite, que ajudaria, né? Além de secretar fator de BDNF, que é um fator que faz neurogênese, então vai ajudar a dopamina, a serotonina de forma indireta, vai usar o hipocampo, vai deixar a pessoa com aquele brain fogzinho que alguns obesos têm, pode ajudar, né? E repara bem, tem miocina muscular que faz efeito do GLP-1. Mas é claro, né? Isso é epigenética pura, é inteligência biológica, né? Se o músculo está trabalhando, o que o músculo precisa? Glicose, pô. Né? Glicose. Glicose é a fonte energética aguda do músculo, não é a gordura. A gordura é depois. A primeira fonte energética é a glicose. Então, o que ele faz? Cutuca, tem a miocina, vai lá no GLP-1, ativa o GLP-1, manda insulina. Né? A insulina, o que ela faz? Anaboliza, né? Joga a glicose para dentro e vai ajudar onde? Na síntese proteica. Nós sabemos que durante a atividade física há quebra de proteína. Breakdown, né? Proteína, está lá, quebra. Ela tem que refazer. Tá? Isso envolve uma série de coisas, tal do MPK, cisteína, quantidade enorme de coisa. Mas repara, o músculo faz, né? Ele aumenta a chamada da glicose e atua no GLP-1. Quer dizer, então, a atividade física é importantíssima. Então, está aqui, né? E o músculo libera a citocina e interleucina 6, que é muito interessante, isso gera muito no câncer. A interleucina 6 é uma citocina inflamatória. Mas a liberada do exercício não é. É muito legal. Por isso que a atividade física hoje está sendo, pelo menos a gente preconiza muito, né? No paciente com câncer, porque o câncer envolve inflamação. Quanto mais inflamada está a pessoa, mais o câncer cresce, né? Sabe-se disso. Então, a interleucina 6, quando eu escrevi o livro de Oncologia Integrativa, com o Alfredo Cardoso, né? Nós vimos muito isso. A interleucina 6 da atividade física, ela é altamente anti-inflamatória e vai lá, ó, também reduzir o apetite, né? E, então, está aqui, fala a mesma coisa, né? MPK, BDNF, e, logicamente, aumenta a oxidação, tá? Quer dizer, perdão, aumenta a lipólise, que é a queima da gordura, né? A destruição do ácido graxo livre, né? Do triglicerídeo, ácido graxo livre, tudo pela interleucina 6. Então, repara bem, né? E aqui tem um dado que a gente tem falado bastante, que é a biostatina. A biostatina é um anti-hipertrofia. Ela é anti-hipertrofia. É o que o corpo faz, né? Coagula, anticoagulante, vasconstritor, vasodilatador. A biostatina é uma citocina, é uma biocina que ela faz um efeito anti-hipertrofia.
E claramente, se ela for maior que os hipertrofiantes, você está perdendo massa magra. E o que a gente pode fazer na clínica, além da atividade física? Olha a vitamina D, D de dado. Né? A hipovitaminose D facilita o trabalho da biostatina. Então, a D é uma hipertrófica indireta, porque ela bloqueia a biostatina, né? Então ela deixa. Então, se você tem um paciente sarcopênico com vitamina D baixa, dificilmente esse cara vai fazer massa magra ou massa muscular. Tá? E aqui, é lá, a mesma coisa, né? O GLP-1 é tudo trabalho assim mostrando, né? E também a mesma coisa no osso, né? Você para aqui no osso, né? Mesma coisa, tá? E, então está aqui o GLP-1, atividade física. Então, qual é o suporte no tratamento? Primeiro, fornecer proteína. Claramente, proteína magra, não é proteína gorda, envolvida em gordura, né? Proteína de alta qualidade. Né? Há sempre aquele debate: proteína animal é melhor que vegetal, os trabalhos recentes dizem que a vegetal é igual na sua potência, mas isso é controverso. Há trabalho que diz assim, que a leucina que sai da soja é menos potente que a leucina que sai da carne, biologicamente falando. É a mesma leucina, né? É bem igualzinha. Mas aí falam essas coisas e a gente fica na dúvida. Cada ano sai um trabalho. De qualquer maneira, o vegetariano tem que deixar de ser vegetariano para ganhar massa magra. Ele tem que, às vezes, otimizar a quantidade de qualidade e quantidade do que está comendo, né? Fornecer fibra. Fundamental a fibra para você fazer o quê? Tratar a desbiose intestinal dele. Né? E o butirato tem efeito GLP-1. Então, ácido butírico, produzido a partir de fibra não digerível por bactérias, esse butirato estimula o GLP-1. Promover saciedade, vou dar umas formas depois, avaliar neurotransmissores, já falamos. Antifatigante. Esses caras estão cansados. Então você tem que dar lá, no final, botar a creatina, botar a coenzima Q10, rhodiola rósea, né, dar uma incrementada, fazer o diagnóstico de biose liquidante, acompanhar a glicose e a insulina, ver se a glicose está caindo, se a insulina está caindo, e avaliar a mineral vitamina, que dá uma avaliada na B12, no folato, né, no cromo, que são importantes, né? Olhar se o paciente pode estar o hemograma, quer dizer, fazer a clínica, né? A clínica e ver como é que está o paciente. Bom, a dieta, 1,0 a 1,5 gramas por quilo de proteína, então isso aí, não sei se tem alguma colega nutricionista aí ouvindo, mas a nutricionista faz isso tranquilo, já o médico é complexo, se não for nutrólogo, ele não sabe fazer, então é bom ter uma nutricionista na mão, né? Quanto tem num bife, cabe a pau de salmão, quantas gramas tem proteína ali? É só no nutricionista que sabe. No ovo, na soja, no feijão, tudo isso é contado, né? Claramente, o indivíduo mais velho ou bariátrico tem que aumentar, porque o velho tem aquela resistência anabólica. Carne magra, iogurte, legume, proteína processada zero, corta qualquer alimento não natural e suplementar em sarcopenia ou pela cetadopetite, né? Então, se o cara é sarcopênico, você tem que fazer mais coisa aí. Grão integral, tá? Usar carboidrato integral, que tem fibra que vai virar butírico, né? Butirato, evitar refinado. Gordura, 27 a 58 gramas por quilo, mas gordura boa, né? Azeite de oliva, óleo de abacate, já tem no Brasil, noz, gordura de peixe, né? Evitar as gorduras saturadas, tá? Frutas e vegetais, rica em fibra, com menor quantidade de amido, mulher, mais ou menos isso aqui, o homem, mais ou menos isso aqui, de fibra, não de fruta, né? De fibra, aumentar a fibra. Que flavonoide que pode estimular a GLP-1? Miricetina, é um flavonoide comum, tem quase todas as plantas, 50 mg por dia, você pode manipular. A berberina, cloridato, dose alta, mas se for o bioberon é uma berberina lipossomal, né? Então a dose é menor. Todos eles têm efeito do GLP-1. O Slendesta, Foliamaga, esses dois, eles têm um efeito sacetogênico, não é igual um remédio, não é igual uma droga, um fepramona, um, um fepoporégano, claro que não é, mas é interessante, eu uso muito os dois juntos,
250 de cada um antes das refeições, dá um certo alívio. A quermância, já falei, né? A quermância, ou ela própria, 5 bilhões de unidades de formador de colônia, ou biomância, 50 miligramas, ou a biomância, é um produto já industrializado. A biomância tem 10 miligramas. Tá? Então, são três. Ou você dá a quermância pura, ou você dá o biomância dela, ou você dá a biomância. E fibra da dieta eleva a açúcar de cadeia curta, entre eles o butirato, que você então vai ter uma, né? Você pode fazer uma forma, o resveratrol, melhora a força muscular pela mitocôndria, né? O resveratrol está provado já há anos, custa mais repetir que ele faz biogênese mitocondrial, né? Ele faz o efeito like atividade física. Claro, que não é a mesma potência, mas então é legal. O vinograde vai te dar vaso sanguíneo, né? Aqui, miricetina junto com a berberina, pode ser assim. A saciedade, eu usei dessa folha magra. A derifeniolanina, ela permanece, ela ajuda a manter os níveis de encefalinas, que é sempre um tranquilizante, né? Um harmonizador emocional. Você pode ter uma ação calmante, teanina com triptofano. A gente sabe que a serotonina corta a vontade do doce, ela dá uma trancada boa no doce. A teanina estimula o receptor GABA. Fadiga, cansadão, dopamina dele. Né? Dopamina, então dá tirosina, aquelas formas todas, BC, magnésio, vocês conhecem, ferro e tal, dá dopamina, porque a dopamina ela dá um start legal, um foco, né? Uma atenção, concentra a pessoa a determinar, a fazer alguma coisa. Quem não tem dopamina, deve atenção, hiperatividade, que a pessoa meio errática, né? Às vezes não tem foco. Creatina, que é excelente para fadiga. Rhodiola rosa, é o melhor para mim para fazer efeito de cortisol. Vintana sonífera, quando o cortisol está alto demais, né? E aí também não é legal, né? Que o cortisol, o que ele faz, gente? Resistência à insulina. Então não é legal. Aí estou abaixo com Vintana. E o Biquinona. O Biquinona dessas novinhas, gotinhas, tem vários no mercado aí. Cada gota tem 10 miligramas, dá 10 gotas, 2 ou 3 vezes ao dia da Biquinona. Isso para você tratar a fadiga. Tem um produto que eu tenho achado muito interessante, né, e o nome comercial dele é isso aí. Ele é uma mistura da Bixorelhana, Passiflora incarnata, Viciária, e ele tem geranil, delta-tocotenol, vitexina, ácido oleico, clorogênico, que são antioxidantes anti-inflamatórios. Ácido oleico, né? Excelente. Então, esse reverse nos trabalhos, o que ele vem apontando? Estimula a GLP-1, ele melhora, ele via MPK, glutationa e estudo insulina, quer dizer, toda aquela via que eu citei anteriormente, ele melhora. Ele faz biogênese mitocondrial, PGC1-alfa, que é uma proteína, né, que estimula a mitocôndria a fazer sua biogênese. Atua, por exemplo, na UCP1. O CP1 que está ligado à termogênese. Quando você aumenta a termogênese, você aumenta a queima de gordura. Né? Regula GABA, serotonina e o eixo pituitário adrenal. Então, você vê, são várias plantas. Né? É, é, o PPR-gama, né? O NF2 é uma proteína que aumenta a síntese de substâncias antioxidantes, glutationa, etc. É a função do NF2. É o que o ozônio faz. Né? Também ela, mTOR modula o que é célula satélite? Célula tronco. Célula satélite muscular é a célula tronco do músculo. Né? Atua em receptores da microbiota GRP41, que são os receptores, onde atua os butírico, acético, piônico. Tem também um efeito hepático. Né? Você quer ver, uma substância, é um composto, né? Que tem N ações. E por que acontece? Porque são várias plantas. E as plantas, a gente vê assim, berberina atua em tanto lugar, cúrcuma, por quê? Porque a planta é assim mesmo, que ela tem um efeito modulador grande, não é igual ao remédio. O remédio, ele vai no tiro certo, né? Então,
Estatina, bloqueio, acabou. Tem um efeito correto ali, né? Foi produzido para aquilo. Já as plantas, elas têm uma bioatividade muito mais intensa. Qual é a dose? Ele vem com comprimido de 630 miligramas. Então, se for um paciente com MC 28, tal, bem gordinho, com a glicemia lá 99, né? Que é o limite, né? Da glicemia normal, a partir de 100 já é, já é um marcador para ser metabólica, por exemplo, um deles, né? E cetose hepática leva uma vez por dia por 90 dias. Se for obesidade de grau 1, grau 2, grau 1, né? 2 vezes ao dia por 120 dias. Aí já tem uma insulina mais alta, 10 de insulina em jejum, 15 de insulina, né? Ou então um home R já avantajado, né? Ou paciente com compulsão alimentar. E na obesidade maior, você usa então 630 miligramas, 3 vezes, acho que se o três aqui, gente. Olha, aqui é 3, tá? Então aqui é uma vez, aqui é 3 vezes ao dia, por 180 dias. Aí aquele paciente já é portador de cimetamol. Então, paciente pouco peso, pouco acima, uma vez ao dia. Um pouquinho maior, 2 vezes, depois 3 vezes ao dia. Ok? Então, ele tem contraindicações, que é a obesidade, a gravidez, a amamentação, alergia ao urucum, que é a Brixa, né? E também não pode ter interação com carbonato de lítio, varfarina, olistate, isotretinoína. Então, eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Deixa eu agora fazer aqui a minha propaganda do site, o site está bem, né? Até amanhã tem a Black Friday, tá, gente? Aproveita aí que a Black Friday reduziu bem os preços dos livros, a Black Friday, até amanhã no site. Eu vou dar um curso de terapia venosa dia 24, 22 de janeiro, aula teórica online, quinta noite, e sexto dia todo em São Paulo, a aula prática, também com ozonoterapia. Tá? Também tem ozônio, esqueci de colocar aqui ozonoterapia, mas já foi corrigido. Também está na Black Friday até amanhã à noite. O meu grupo de estudo está aberto. Quem quiser se inscrever no grupo, vai lá no site, se inscreve. Aí tem 2 aulas por mês, caso clínico, discussão de carro, tem de tudo lá. Né? Então já é um grupo, já tivemos 84 aulas já tem 3 anos já, 84 aulas, e essas aulas são tudo ao vivo, né? As aulas são gravadas e você se perdeu a aula, você tem direito a assistir a aula no outro dia, gravada. E o curso de ortomolecular está tendo, então agora, amanhã já tem aula dele, amanhã está terminando essa turma, em março começa outra turma, 13 de março, é uma aula por mês, é um módulo por mês, né? Sexta, sábado, domingo. Uma aula prática na sexta-feira, consulta dos pacientes, etc. Sábado, domingo, aula teórica. Tá? Então, todos eles estão na Black Friday. Bom, deixa eu ver aqui se no chat, o que nós temos aqui no chat. Só reclamação. Não aparece imagem, está sem som, foi naquele início. Né? Vamos ver se melhorou agora aqui. Deixa eu ver aqui. A mãe vai estar no carro. Ah, bom, obrigado aqui pelo agradecimento. Mas nenhuma pergunta. Que bom, pô, só agradecimento, coisa boa. Pera, deixa eu ver aqui. Ah, por que evitar a manteiga? A manteiga é gordura saturada, né? E não, eu não sou nada contra a gordura saturada. É que nós estamos lidando com doente, né? O coco, manteiga, não tem problema nenhum isso aí. Tá? O problema é que você está lidando com doente. A gordura saturada, ela estimula mais o processo inflamatório. Sabe-se disso. Né? Por isso que o insaturado, que é o ômega 3, né? Ele é anti-inflamatório. Tá? Então você tem. O ômega 6 é poliinsaturado e o ômega 3 é poliinsaturado. O ômega 6, soja, milho, trigo, arroz, ômega 6, inflamatório. E o ômega 3, anti-inflamatório. A saturada, ela é inflamatória. Então, num paciente inflamado, tá? Evita a manteiga. Depois você volta, isso você falou, cara, mas naquele momento eu evito por isso. Tá?
Quantos ovos por dia? Não, olha, o ovo saiu, felizmente, né, da lista negra da cardiologia, né? Eu já ouvi essa brincadeira, mas é verdade, né? Meu pai dizia, se ovo, se ovo fosse, estou, de ovo energético, se ovo fosse muito energético, o pinto piava grosso. Mas ou se o ovo fosse ruim, pinto não ser morto, né? Então você conversa. O ovo é rico em luteínas, é xantina, rico em vitamina A, tem colesterol no ovo, mas o colesterol não mata ninguém, gente. Entendeu? O problema da cardiologia com esse colesterol, que vai comer ovo todo dia. Você está muito bem comendo ovo todo dia, agora não vai comer um cara que está problema é a fritura do ovo. Aí você bota manteiga, bota óleo, aí isso aí complica um pouco, né? Mas o ovo é excelente. Sim. Opa, aí, alguém comeu 7 ovos por dia, parabéns para você. A minha filha come 4 ou 5. Ela adora ovo. Agora, evita, cuidado só com o tipo de fritura. Frita, né? O problema é a fritura, é o preparo, né? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Piava grosso. É isso mesmo. Meu pai é que dizia isso para mim. Se o ovo fosse forte, quer dizer, não acreditando que o ovo vai alguma coisa, né? Piava grosso. E um cardiologista famoso, que até faleceu, né? Ele falou, né? Se ovo fosse ruim, Pinto nascia infartado. Essa foi muito boa também dele, né? Não, essa pergunta aí, como você usa caneta e usuário que faz insulina, não gostaria de responder, porque eu não sou um usuário de caneta. Tá? Então, eu não vou agora comentar qual caneta é melhor, se é uma glutida, se existe tapina, qual a dose, não vou, porque eu não prescrevo. Eu vou fazendo a minha do jeito que eu estou, quando eu recebo muito paciente usando, aí é diferente. Né? Mas aí, por que não óleo de coco? O óleo de coco, Neide, é uma briga de cão, tá? Então você tem pessoas que o óleo de coco é excelente, em princípio, vegetal, mas é saturado. Então tem alguns trabalhos, não todos, nenhum trabalho de nutrição é igual ao outro, né? Um fala isso, outro fala exatamente o oposto, então a gente fica aqui meio perdido. Mas o óleo de coco, alguns trabalhos apontam que ele aumenta o colesterol, tá? Não são todos. Então aquela dúvida, né? Fica aquela dúvida no ar, tá? Do coco. Mas eu acho excelente. Né? Então, os peptídeos, a Fabiana está falando aqui, ó, peptídeo é excelente. Eu dei uma aula agora no Congresso do Domingo Regenera Brasil. Né? Lá eu falei um pouco sobre os peptídeos. Os peptídeos são antigos de medicina. Insulina é um peptídeo, citocina é um peptídeo, esses tisepatidas, então, tudo é peptídeo. Né? Peptídeo é coisa velha, a medicina. É, só que agora eles estão. Tem centenas de peptídeos. Poucos são liberados pelo FDA, poucos. Agora, acabou de liberar, agora em setembro, outubro, um para doença síndrome de Bart, que é uma síndrome rara, que é uma miocardiopatia, miopatia e baixo crescimento de criança. Não é fatal, mas ela é uma lesão da cardiolipina mitocondrial. Então, agora o UFG liberou, é o SS31. Não esqueço agora o nome comercial dele. SS31. Para baixo, claramente já está sendo usado para mitocondropatia. Então, todo paciente com lesão mitocondrial já pode usar o SS31. E tem muitos outros peptídeos. Né? Eu vou armar uma aula aí sobre isso aí. Né? E, e tem bastante. Eles são o quê? Não tem, você não pode manipular. Né? Você tem que comprar, eles vão entre países aqui, de bombeiros, aqui trazem de fora, que a Anvisa não permite. É como se estivesse tomando, usando esses anabolizantes.
Você usa, mas não é permitido, né? Mas o VSS-61 e poucos outros, né? Então, eles são muito bons, porque o que acontece? Eles são, como é esse peptídeo GLP-1? São estudos, né, bioquímicos, farmacêuticos, que vão arrumando uma forma de estimular um receptor. Todo receptor é proteína, né? Então, eles criam uma biologia própria, criam peptídeo, que é o peptídeo? É de 2 a 50 aminoácidos, né? São aminoácidos que são ligando os aminoácidos, um outro estudo, pesquisa, né? Para fazer efeito em algum lugar. Então, ele entra lá e faz efeito. Tem até peptídeo em pesquisa com antimicrobiano, capaz de destruir parede celular de bactéria. Então, é uma medicina de agora, né? Não é nem daqui amanhã, é de agora. Eu tenho estudado isso um pouco e realmente é muito coisa. A Baíba também está aí, também estou começando a estudar também, ela pode ser muito útil em sarcopenia, caquexia, né? Já está aqui perguntando a Lorena. Lorena, sim, Lorena, eu resisti muito tempo a usar o GABA, porque não acreditava que o GABA pudesse atravessar a barreira encefálica, mas os trabalhos estão dizendo que pode, os trabalhos, então eu já estou mudando a minha ideia do GABA. Então, você fiz taurita de glicina, né, 50 miligramas de cadão sublingual, que é muito bom. É, o Fenibuste, 100 miligramas, né, e o próprio GABA. Pode fazer sim, que já mudou. Que o que está acontecendo é isso, né? A indústria farmacêutica ela está aperfeiçoando, está tá aperfeiçoando esses produtos, né? Que forma lipossomal. Os peptídeos, por exemplo, já tem alguns orais. Peptídeo oral não deveria ser usado, porque as coisas vão acabar com ele, né? Mas eles já estão resistindo a isso. Então, normalmente, eles são ou nasal ou subcutâneo. Você come um frasquinho, né? Já vem um frasquinho com a água, você mistura aquilo, né? E vai ver a dose, seringa de insulina e aplica subcutâneo. Cada um tem uma dose, cada um tem uma preparação diferente. Ó, queda de cabelo aí no GLP-1, queda de cabelo é grave, né? Mas é o silício, né? É uma forma que pode ajudar aí, olhar o ferro, né? Também, ferritina abaixo de 50, por exemplo, pode facilitar a, 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 ferritina abaixo de 50, a gente está faltando ferro no tecido, né? Então, tem que olhar isso aí, né? Que está dizendo aqui a Viena, né? A o João Cosme. O professor usa carido com insulina, tem que avaliar a insulina, claro, para não haver hipoglicemia, claro, porque o remédio vai liberar a insulina, né? Se você ainda está injetando insulina, então tem que fazer realmente uma conta de chegada aí, sem dúvida. Você tem espondilite, ô Fabiano? Você queria usar o quê? Hein? A Fabiana ainda está aí? Fabiana Coimbra? Eu tenho espondilite, queria usar. É isso mesmo, elamepretide, exatamente, o SS31. Tem até um trabalho em ciência renal, publicado em 2022, tá, que melhorou, né? Olha que legal. O trabalho era obstrução severa da artéria renal, que iam fazer então uma colocação do stent, tá? Antes do procedimento, gotejaram o elamipretide no paciente, a dose, lá, 0, não sei quanto, lá, gotejaram, permaneceram com gotejamento durante algum tempo, e avaliaram a imagem antes e pós, né,
a colocação do stent, é placebo, paciente placebo e paciente com elamipride, o SS-31. E a proteção renal foi estupenda com ele, Hum, estupenda. olha, Na imagem pós. E 3 meses depois, avaliaram, tá, a filtração glomerular, muito melhor que o placebo. Quer dizer, ele protegeu a filtração. Quer dizer, então, isso possivelmente, tá, não vai surpreender se esse STI começar a usar insuficiência renal. Né? Porque o problema, nesse caso, é a isquemia e perfusão. Né? Você tem uma isquemia, reperfundiu, lesou. Então, por isso que eu gosto de usar muita melatonina. Todo paciente meu que vai botar stent, eu uso melatonina 2 dias antes. Tá? 10 miligramas 2 vezes ao dia. Antes, porque a melatonina talvez seja a melhor droga para proteger a isquemia e perfusão. Melhor droga não, componente do corpo, né? Então, esse SS31 fez isso, tá? Então, a subcutânea é isso, que a maioria desses peptídeos são subcutâneos ou spray nasal, tá? É spray nasal. O Kátia Ribeiro, Barroquinho querida Kátia, o que é esse PQQ? Por que você está falando PQQ aí? Porque eu gosto muito da mitocôndria, é muito bom. Mas você está botando, eu não sei a quem você está respondendo. Tenta PQQ oral ou injetável. Os efeitos colaterais, Doris, é brabo, náusea, intestino, cansaço. Realmente não é fácil, não. Não é fácil, não. Bom, pessoal, fiquei super feliz aqui com vocês, tá? Daqui a algum tempo na frente. Visite lá o site, lá, aproveita a Black Friday no site. Um livro que eu recomendo para vocês, quem não leu ainda, pega esse livro meu da longevidade. Esse livro ele esquadrinha toda a mitocondropatia, toda a mitocôndria, o metabolismo, o jejum intermitente, os jejuns, como que ele faz a mitocôndria, como cai a insulina. É um livro muito. Eu pego muita parte da fisiopatologia, é um livro mais de gerontologia que de geriatria. É o estudo do envelhecimento. Né? Então, como é que quem pode fazer para aprimorar uma, um grupo de pessoas que está cada vez aumentando em consultório, que são os velhos. Né? Está cada vez mais velho, infelizmente. Né? Mas eles estão vindo o quê? Com doença crônica. Então, o geriatra clássico, não sei se tem nenhum colega geriatra aqui clássico, ele, ele vai como tratar um renal velhinho, um hipertenso velhinho, um cardiopata, um Alzheimer, e está ali, né? Talvez vai ser sarcopenia também, mas ele tem que estudar um pouco de gerontologia. Gerontologia estuda o envelhecimento. Então, por que chegou ali? Como é que essa pessoa, com 70, 80, 90 anos de idade, como é que ela está, a sua célula? E não ficar só dizendo, não, é um velhinho sarcopênico, é um velhinho hipertenso, é um velhinho renal, tipo 1, 2, 3B, 3A. É pouco. Né? A gente tem que investir nesse conhecimento celular, que é daí que você tira o remédio. Porque se você não estuda, o que acontece? Você fica um repetidor de receita. Né? É o famoso, o que tem para isso? Né? Então, e tem que estudar cada vez mais. É bom ter fórmula, é bom você chegar no dia seguinte e fazer, mas tem que estudar a fisiopatologia das doenças dessa forma, né, que tudo está publicado. Ninguém inventa nada. Né? Aqui, se eu escrevo um livro, se eu dou uma aula, eu não sou pesquisador. Pesquisador, o cara está no laboratório. Eu transmito, né, o que o pesquisador escreveu num artigo, eu transmito. Então, eu não sou pesquisador. Então, tudo que a gente fala está publicado. Está faltando ao clínico e ao consultório, com o médico comum, aplicar o que já está publicado. Eles ficam esperando. Pô, GLP-1, gente, eu trabalho com emagrecimento, não uso caneta. Eu trabalho com a Quermança há muito tempo, com o Butirata há muito tempo. Né? Que a gente sabe que tem que ajudar isso aí. Né? Com miocina muscular, que estimula.
que estimula GLP-1, é claro, aí vem o remédio, né? O remédio é remédio, o remédio faz o efeito soberbo, qualquer remédio. Dipirona, losartana, amlodipina, faz efeito na hora, pum, acabou, né? Mas você já tem uma base fisiológica do que você está estudando, né? Então, aí aquele cara fala assim, enquanto o remédio não chega, eu não faço. É errado, né? Porque está publicado, você não está fazendo nada de ruim para o paciente, está publicado. Ainda mais que a gente usa produto natural. Então, prescrever cúrcuma, quercetina, resveratrol, miricetina e fazer mal a alguém é muito difícil. É muito complexo. Você pode nem fazer o efeito, que o acadêmico lá diz no trabalho dele, né? Mas você não vai matar ninguém por causa disso. Então, acho que vale a pena estudar essas coisas. Bom, turma, é, um grande abraço a todos, foi um prazer enorme estar com vocês. Tá bom? Até uma próxima.